Essa aula é sobre formação do sistema urogenital, tá? É basicamente a parte renal, né, da embriologia. Bom, o que a gente precisa saber? Que o rim ele vai ser formado a partir desse cordãozão aqui, né, desse cordãozão aqui de mesodermo, tá? Chamado cordão nefrogênico, tá? O cordão nefrogênico ele vai vir do mesoderma, tá? Do mesoderma intermediário, tá? Do mesoderma intermediário. Veja só mais ou menos a posição dele aqui, tá? É basicamente isso aqui, tá bom? Esse aqui seria o mesoderma paraxial, que vai formar os somitos, tá bom? A cavidade peritoneal aqui está sendo formada, foi formada pelo mesoderma da lâmina lateral, só sobrou aqui o mesoderma intermediário, tá bom? Formando os cordões nefrogênicos, tá bom? Aqui você tem a aorta, né? Bom, o negócio é o seguinte, né? Esse cordão, esse cordão de mesoderma, né? Tá? Ele vai se diferenciar em três rins diferentes durante o desenvolvimento, né? Um rim mais cefálico, um rim torácico intermediário e o rim caudal ou definitivo, tá? Esse rim aqui, né, o cefálico, né, na verdade a gente chama ele de pronéfros, tá? Esse cara aqui de mesonéfros e esse cara aqui de metanéfros, tá bom? É o rim, esse aqui seria o rim definitivo mesmo, né? Tá? É, ok, vamos pensar então no... Ah, e outra coisa, né? Quando esse rim aqui, o pronéfros, vai degenerando, à medida que ele vai degenerando, vai se desenvolvendo o mesonéfros. Né? À medida que o mesonéfros vai degenerando, já está sendo formado aqui, né, por várias estruturas, por várias transformações, o que seria o metanéfros, o rim definitivo, tá? Então vamos ver mais ou menos assim, separadamente na linha do tempo, como é que seria a formação do pronéfros, ou seja, do rim cefálico mais primitivo de todos. Você vai ver que ele é bem primitivo mesmo, tá? Na verdade, ele vai se formar a partir de uma indução proliferativa que dizem as más línguas que quem faz é a notocorda, né? Tá? Ela vai induzir uma proliferação, né? Aqui no mesoderma dessa região, tá bom? Mais ou menos nesse sentido, né? Proliferou aqui e proliferou caudalmente, tá bom? Bom, isso aqui vai formar no futuro como é que se diz? Você tem uma série de proliferações aqui, ó. Por exemplo, proliferou outra aqui, tá? Cresceu caudalmente e você vai ter esse movimento aqui sempre, tá vendo? O que você vai ter? A formação aqui de um ducto, né? De um ducto, à medida que esses trequinhos aqui vão se proliferando, tá bom? Por indução. Esse ducto aqui é o que a gente vai chamar de ducto pronéfrico, tá? Esse aqui é o ducto pronéfrico, ok? Bom, e esses bichinhos que vão formando, né, o ducto pronéfrico são os túbulos pronéfricos, tá? Esses caras aqui, beleza? Bom, como é que isso vai se transformar num rim? Você vai ter a aorta que vai enviar projeções, tá, vasculares que se capilarizam aqui quando elas entram em contato com os túbulos pronéfricos, tá bom? Essa capilarização aqui você já sabe o nome, tá? É glomérulo, tá? Então o túbulo pronéfrico ele já tem aí o seu glomérulo, né? Daí você vai ter a filtração do sangue, né? E o escoamento dele aqui em direção à cloaca, tá? Ótimo, maravilha. Bem simples, né? Se você for ver aqui, tá aqui, olha, o ducto, tá? O ducto, deixa eu redesenhar essa porcaria aqui. Aqui, olha, você vai ter o ducto pronéfrico, tá bom? Aqui com os túbulozinhos pronéfricos aqui. Agora veja só onde é que ele está indo. Isso aqui já não é mais ducto pronéfrico, beleza? Isso aqui não é mais. Isso aqui, essa porção aqui, ela foi assim induzida pela formação do ducto pronéfrico, tá? Mas isso aqui já não é mais o ducto
pronéfrico, é o ducto mesonéfrico, tá? Que vai formar o mesonéfros, tá bom? Bom, o rim mesonéfrico, né? Como é que vai funcionar a formação do rim mesonéfrico aí, tá? Você vai ter a indução, né? Pelo próprio ducto pronéfrico, vai induzir a formação do ducto mesonéfrico, né? Então tá aqui, ó, o tubinho aqui, olha, tá? Esse tubinho aqui, que é o ducto mesonéfrico, ele é uma estrutura canalizada, né? Dentro desse tecido de mesoderma, que é o cordão nefrogênico, você vai ter o processo de indução dessas uvinhas aqui, tá bom? Dessas amorinhas que vão se formar aqui ao redor. O nome desse treco aqui é esférula, tá? Vai ter a indução da formação de esférulas. O próprio ducto mesonéfrico vai induzir essas bichinhas a se formarem, tá bom? Essas bichinhas, na verdade, elas são proliferações mesenquimais, tá? São células mesenquimais que proliferaram e se diferenciaram em células epiteliais, ok? Beleza. Como é que funciona esse processo de... deixa eu adiantar uma coisa. Essas esférulas aqui, elas vão constituir, tá? Lembrando que essa visão aqui é um corte transversal do embrião, né? Na verdade, o embrião ele está aqui, né? Tá aqui, esse aqui é só metade dele, né? Então ele continuaria aqui assim, tá? Mas ok. O que acontece? Esse tubo aqui, ele vai induzir toda uma série de transformações morfológicas nessas células mesenquimais que eu estou ilustrando aqui, olha. Tá? Bom, isso aqui é uma esférula em estágio primitivo, tá? Ao longo do tempo, o que ela vai fazer? Ela vai sofrer um processo de cavitação, vai formar um buraquinho e depois vai ficar em formato de pera, tá bom? Na real, a parte mais delgada, mais afunilada da pera, vai se dirigir rumo ao ducto mesonéfrico, que é essa bagaça aqui, tá bom? E a parte mais abaulada vai ficar para fora. A diferenciação final dessa bagaça é que essa porção aqui mais delgada, mais próxima ao túbulo, ela se abre aqui, né? Ela se abre aqui, se comunica com o ducto mesonéfrico, tá bom? E essa parte mais abaulada, ela assume o formato de S. Olha aqui, S, tá bom? Assume esse formato de S, tá? E pronto, aqui nessa altura do campeonato aqui, você já tem o túbulo mesonéfrico, que se comunica com o ducto mesonéfrico, tá bom? Bom, agora para virar rim, só falta o glomérulo, tá? Você tem a aorta enviando projeções vasculares que se capilarizam. Olha como é que é a mesma coisa, tá vendo? Se capilarizam e entram em contato com as células que agora são epiteliais, que antes eram mesenquimais, mas sofreram uma diferenciação induzida por essa estrutura aqui, o ducto mesonéfrico, tá? Então se capilariza aqui nessas células epiteliais, entra em contato e o sangue é filtrado, cai aqui no ducto mesonéfrico, tá bom? E vai lá para a região do protodeu, tá? Para ser excretado, né? Beleza, mas assim, beleza. Agora veja só, a grande diferença desse bichinho aqui é que primeiro você tem a formação do ducto e depois você tem a formação dos túbulos, tá bom? Enquanto no pronéfros, tá? O que acontecia? Você tinha a formação dos túbulos que iam formando concomitante o ducto pronéfrico, né? Bom, isso aqui é diferente, né? É diferente no mesonéfros, porque você tem primeiro o ducto, e o ducto ele influencia a formação dos túbulos, tá bom? E o que acontece? Esse túbulo mesonéfrico ele vai se desenvolver nessa região de uma maneira que ele vai abarcar esse glomérulo, tá bom? Ele vai envolver o glomérulo aqui, tá? E aí você tem a formação aí de uma estrutura que você também já sabe o nome, que é a cápsula de Bowman, tá bom? Então, duas grandes diferenças aí no mesonéfros e no pronéfros é que no mesonéfros, primeiro só o túbulo, só o ducto, depois os túbulos a partir do mesênquima, tá? E esses túbulos eles são diferentes porque eles vão abaular aqui, eles vão abraçar aqui o glomérulo,
tá? Constituindo então a cápsula de Bowman, tá? Bom, vamos ampliar agora essa visão e entender como é que isso vai estar no embrião, tá? Veja aqui a área do cordão umbilical, né? Aqui o intestino primitivo posterior, tá bom? Vê só aqui como é que... Ah, isso aqui seria o alantoide, né? Lembra aqui que isso aqui era ligado, né, no começo. Então, uma cunha de mesoderma, tá, que começou a se desenvolver nessa região aqui, acabou separando, tá bom, o seio urogenital primitivo, que é esse bichinho aqui, tá bom, do canal anal e do reto, tá bom, que é o final do intestino primitivo, tá. Então a gente está nesse estágio aqui do desenvolvimento, tá? Esse aqui já tem o mesonefros aqui bem desenvolvido. Você está entrando no começo da quinta semana, tá? Onde o metanefros vai surgir aqui preponderantemente, botando um ponto final nessa jogada e falando: eu que mando nessa porra, eu que sou o rim definitivo, tá? No começo da quinta semana. Como é que tá a excreção nesse período, né? Você vai ter o ducto mesonéfrico vindo aqui, olha, e entrando na região do seio urogenital primitivo, tá bom? E sendo excretado aqui no protodeu, tá? Beleza, vê só essa bagaceira aqui, tá? Atente para essa bagaceira. Essa bagaceira aqui tem nome, tá? Isso aqui é um brotamento de células que surgiu a partir do ducto mesonéfrico aqui, tá? Opa, brotou umas células aqui em direção a essa região do cordão nefrogênico, tá? Vamos dar nome aos bois, beleza? Essa região do cordão nefrogênico chama blastema metanefrogênico, tá bom? Blastema metanefrogênico, beleza? E esse bichinho que vai em direção ao blastema metanefrogênico chama broto ureteral, tá? Beleza, como é que a gente grava isso aqui, né? Bom, blastema, cara, tudo que é, sei lá, blasto tem a ver com algo que vai gerar outra coisa. Então, tipo, um eritroblasto é uma célula precursora do eritrócito, sabe? Então, condroblasto se transforma no condrócito, né? Então, tudo que é blasto tem a ver com blastocisto, né? Tá? Então, ema é uma unidade, né? Tipo, morfema é uma unidade morfológica. Então, blastema é uma unidade embrionária, tá? Uma unidade morfológica embrionária aqui que é o blastema, tá? E metanefrogênico porque ele vai gerar o metanefros. Então, veja que essa porra aqui não é o metanefros. É uma parte do cordão nefrogênico, que é o blastema metanefrogênico, ou seja, blastema é a estrutura embriológica, morfológica, que vai se diferenciar, tá, no metanefros, por isso que é metanefrogênico, esse blastema. E aqui é o broto ureteral, tá? É um broto, primeiro de tudo, ele é um broto que vem do ducto mesonéfrico, tá bom? É um broto que vai se transformar nos ureteres depois. É fácil de ver, veja só, isso aqui, pensa que essa vesícula, essa porção aqui do seio urogenital primitivo, ela vai se transformar mais ou menos ali, essa porção mais ou menos, ela vai se transformar na bexiga, tá? E esse treco aqui, esse broto, vai se unir, tá, nessa vesícula. Então, isso aqui é a bexiga, isso aqui seria os ureteres, isso aqui seria o futuro rim, tá vendo? O blastema metanefrogênico aqui formando o rim. Agora ficou mais ilustrado, né? Então, beleza, vamos entender a relação desses caras aqui. E você pode perguntar assim, mas e o metanefros? Que diabos é um metanefros, afinal? O metanefros, ele é a estrutura que vai ser formada a partir da interação do broto ureteral com o blastema metanefrogênico, tá bom? Isso sim é metanefro, são os dois juntos, tá bom? Como é que... deixa eu diferenciar um pouco esses canais aqui, que é importante, tá? Olha só o que seria uma ampliação dessa situação aqui, tá? Aqui você vai ter o alantoide,
tá bom? Como você já estava vendo aqui nessa figura aqui, o alantoide aqui, beleza? Então vamos lá, aqui é o alantoide, tá? Isso aqui, tá? Onde o ducto mesonéfrico está entrando é o seio urogenital primitivo, tá? Primeiro de tudo, quando o ducto mesonéfrico adentra o seio urogenital primitivo, ele vai dividir o seio urogenital primitivo em duas partes, tá? Essa parte superior aqui, que seria o canal vésico-uretral, e essa parte aqui, o seio urogenital definitivo, tá bom? Bom, como é que você lembra disso? Isso aqui, o canal vésico-uretral, ele vai se transformar basicamente na vesícula urinária, também conhecida como bexiga. Então, o canal vésico-uretral, tá? E aqui seria, se existe um seio urogenital primitivo, tem que existir alguma coisa definitiva, né? Seio urogenital definitivo, tá? Ok. Aqui você tem o ducto mesonéfrico, né? Origina o broto ureteral, que vai para essa região do cordão nefrogênico chamada de blastema metanefrogênico, tá? De modo que, amiguinhos, essa região aqui, olha, essa região, ela meio que uma parada comum, tá? Entre o ducto mesonéfrico e o broto ureteral. Essa parada comum a gente chama de ducto excretor comum, tá? É o ducto excretor comum, beleza? Então é importante você ter essa divisão bem firme, tá? Na cabeça, beleza? Deixa eu fazer aqui só mais uma vez, então. Broto ureteral, ducto mesonéfrico, ducto excretor comum, tá? Aqui, então, é o seio urogenital definitivo, e aqui vai se transformar na vesícula urinária, o canal vésico-uretral, tá bom? Beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos entender agora a formação desse metanéfro de uma vez por todas, tá? Ampliei aquela parte lá, tá? Ampliei essa região aqui ao longo do desenvolvimento. Você vê que o broto ureteral, ele está se desenvolvendo, está abrindo uma região aqui que a gente chama de ampola, tá bom? Essa região aqui, ele está se desenvolvendo, ele vai sofrer várias divisões aqui, tá bom? Tá vendo que ele começou a se dividir? Tá? De modo que o blastema metanefrogênico aqui começou a se diferenciar também, tá bom? Qual seria um estágio a mais aqui, o estágio mais avançado dessa representação aqui? Seria basicamente isso aqui, olha, eu vou desenhar aqui como é que eu acho que seria, tá? Olha como é que seria de verdade. Olha só como é que ia funcionar essa bagaceira. Você teria aqui, ó, uma série de ramificações, tá? E aí você ia ter aqui isso aqui é o broto ureteral, né? E você vai ter o blastema metanefrogênico se diferenciando também nesse formato. Agora tá parecendo um rim, né? Mais ou menos ali um rim, tá? Beleza, você vai ter basicamente esse formato aqui, tá? Eu quero que você atente agora para a gente poder entender bem o que cada estrutura vai formar aqui no rim definitivo, tá bom? Vamos lá. O broto ureteral aqui, tá? Ele vai, tá? Como é que a gente explica isso? Veja só, a urina está sendo formada aqui nas pirâmides renais, não é isso? Cai nos ductos coletores, nos túbulos coletores, vem aqui para o cálice, tá? Para o cálice renal, né? Para os cálices maiores, menores, maiores, a pelve renal e ureteres, né? Essa é a formação da urina. Beleza. O blastema metanefrogênico ele vai ser responsável basicamente pelos néfrons, tá bom? Ele vai formar basicamente o que seria o néfron, tá? Enquanto o broto ureteral vai formar toda a estrutura de coleta da urina filtrada pelos néfrons, tá?
Bom, que começa em nível microscópico, tá? Então começa nos túbulos coletores, tá? Aí depois as estruturas mais macro nas quais desembocam os túbulos coletores, que são os cálices renais, tá bom? Túbulos coletores, cálices, pelve renal, tá? E da pelve renal segue aqui pelos ureteres, né? Pelos ureteres, ok? Sensacional, beleza? Esses são basicamente os derivados aqui do broto ureteral, tá bom? Os túbulos, os coletores, né? Os cálices, tá? Os túbulos, os cálices e a pelve e os ureteres, né? Beleza, o que sobrou então aqui para a região do blastema metanefrogênico, tá? O blastema vai originar então basicamente o, o resto, né? A parte do néfron, né? Bom, começa no... Você tem o glomérulo, né? O que vai englobar o glomérulo, né? A cápsula de Bowman, tá? Os túbulos contorcidos, proximal e distal, tá? E entre eles você vai ter o que? A alça de Henle, tá? Então essas aqui são as estruturas do néfron que vão ser derivadas do blastema metanefrogênico, tá bom? E toda a coleta dessas partes aqui, então Bowman, túbulo contorcido proximal, Henle, túbulo contorcido distal, túbulos coletores. Os túbulos coletores já é toda a parte de coleta, quem faz é o broto ureteral. Tá? Então, túbulos coletores, cálices, pelve renal, ureter aqui, tá bom? Essas são as estruturas derivadas, tá? Bom, daí eu quero que a gente volte lá para aquele desenho, para a gente poder terminar essa bagaça, tá? E vamos entender um pouco do desenvolvimento dessa região aqui, tá bom? Dessa região aqui do seio urogenital primitivo, tá? O que a gente teria que saber é que basicamente você vai ter uma expansão do canal vésico-uretral, tá? Ou seja, dessa região superior aqui, né? Você vai ter uma expansão do canal vésico-uretral, tá? De modo que, veja só, vamos localizar aqui as estruturas. Você tem o ducto mesonéfrico e o broto ureteral indo em direção ao blastema metanefrogênico. Aqui você tem o ducto excretor comum. Na expansão do canal vésico-uretral, para formar a vesícula urinária, tá? Você vai ter a incorporação do ducto excretor comum na parede, tá? do canal vésico-uretral, tá bom? Você vê que o ducto excretor comum aqui se implantou, se incorporou à parede, e esses dois ductos, tá? Esse aqui, o ducto mesonéfrico, vindo lá do mesonéfros, e esse aqui, o broto ureteral, tá? Que cresceu, que se derivou do ducto mesonéfrico, né? Eles vão começar a se separar, tá? Um vai para um lado aqui, o outro vai para o outro lado, tá? De modo que a estrutura final vai ser basicamente isso aqui, olha. Isso aqui é o antes e o outro é o depois. Olha aqui, o ducto mesonéfrico, tá? Originando o broto ureteral em direção ao blastema metanefrogênico, ducto excretor comum entrando no canal vésico-uretral, que está aqui, ó, se desenvolvendo já, tá? Em vesícula urinária, tá? Veja só o que sobrou aqui. Olha como é que você tem a incorporação desse ducto excretor comum na parede, tá? do canal vésico-uretral. Ele se incorpora e esses ductos vão se separando um para o lado do outro, um para um lado, outro para o outro, à medida que esse canal vésico-uretral vai crescendo, né? Olha só, aqui você vai ter o broto ureteral, tá? Que vai formar os ureteres, tá? De um lado e do outro, se separaram, né, aqui, e esses caras aqui acabaram se juntando mais, tá bom? Esses caras aqui que são os ductos mesonéfricos, não é? Bom, esses caras aqui, o broto ureteral, você sabe que é broto ureteral porque ele é um broto, porque ele vai formar o ureter. Ok, tenho dois ureteres aqui em direção à bexiga, faz muito sentido. Agora essas bagaceiras aqui vão ser o quê? Tá? Essas bagaceiras aqui vão se tornar os ductos deferentes no homem.
tá? Então vão ser os ductos deferentes no homem, tá? Bom, na mulher não vai ter o ducto deferente, né? É, então, o ducto mesonéfrico ele vai servir basicamente para... Porque ele é a estrutura que origina o broto ureteral. E o de ureter todo mundo precisa, independente de ser homem ou mulher. Tá? Então ele vai servir justamente para poder originar esse bichinho aqui. Tá? Mas no homem ele continua, ele se desenvolve em ductos deferentes. Tá? Essa região aqui, tá, é o famoso trígono vesical. Eu não faço a menor ideia de para que serve essa informação, mas ela faz parte do resumo da aula, né, sobre desenvolvimento urogenital. Tá? Bom, então é basicamente isso que você tem que saber sobre desenvolvimento urogenital.